na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Já fizemos a leitura do texto, mas vamos ler só os versículos 6 e 7, pois é do versículo 7 que tiramos o título da pregação desta noite. Hoje nós vamos falar sobre o anticristo, mas o título da mensagem é o mistério da injustiça. O mistério da injustiça. Verdade versus mentira. Nos coloquemos em pé para a leitura desses dois versículos, depois nós oraremos. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Querido Deus eterno Pai, sempre que estudamos escatologia, dependemos do Espírito Santo para abrir o nosso entendimento e nos dar compreensão sobre os eventos que estão no futuro. A igreja de hoje ela tem muito mais capacidade espiritual e intelectual de entender escatologia do que a igreja do século passado, do que a igreja do milênio passado, pois nós estamos mais próximos dos acontecimentos finais do que qualquer outra igreja jamais esteve. Obrigado porque o Senhor tem dado a este ministério, como o Senhor deu para a igreja de Tessalônica, o desejo, o interesse de estudar profecias, de conhecer profecias e de ficarmos aguardando ansiosamente a volta, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus, porque nós realmente entendemos que Jesus pode voltar a qualquer momento do dia ou da noite e nos tirar, nos arrebatar deste mundo vil em que vivemos. Daí o nome da nossa igreja, Templo Batista Maranata. Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Fale conosco, meu Pai, nesta noite, abra o nosso entendimento, dá-nos muito interesse e amor por este assunto. Nos prepare, ó Deus, para o futuro. Nos ajude, ó Pai, a viver neste mundo com sabedoria, com instrução. Nos ajude, ó Pai, a sabermos como devemos nos portar neste mundo, diante da sua palavra. É o que eu peço por mim e pelos irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. O mistério da injustiça. Nesta carta, 2 Tessalonicenses, Paulo, o apóstolo, ele soube separar muitíssimo bem a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é uma coisa, da nossa reunião com o Senhor Jesus Cristo, que é outra coisa. Pois a volta de Jesus Cristo, ela será dividida em duas etapas, em duas fases. Na primeira etapa, a Bíblia ensina que Jesus Cristo voltará até os ares para a sua igreja. E nós somos a igreja de Cristo, as pessoas salvas e regeneradas. E na segunda etapa, ele já voltará com a sua igreja até a terra para julgar a rebeldia deste mundo. A igreja de Tessalônica, ela estava sendo agitada, perturbada por vários rumores que Jesus Cristo já havia voltado, ou que ele estaria voltando nos próximos dias. Também pudera, os tessalonicenses estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo massacrados por seus próprios conterrâneos. A perseguição era tão cruel, era tão brutal, que eles chegaram a pensar então que já estivessem passando pelo período da grande tribulação. Isso ficou bem evidente na primeira carta de Paulo. Aquela igreja pensava que já estivesse passando pelo período da grande tribulação. Isso não é difícil de acreditar, porque vários de vocês também pensaram que nós estivéssemos passando pela grande tribulação no período da pandemia.
Paulo não desprezou o sofrimento deles, porque era grave. Mas ele fez questão de mostrar que ainda aquela situação não era a pior de todas. A maior perseguição ainda estava por vir, conhecida na Bíblia como o período da grande tribulação. Paulo usou uma expressão autoexplicativa para descrever aquele período de grande sofrimento que há de vir sobre a história da humanidade. Ele chamou este período de a operação do erro. Veja o verso 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, a operação do engano, a operação da mentira, para que creiam a mentira. O mundo inteiro vai aceitar, vai concordar, vai desejar, vai abraçar a mentira. Somente através desse auto-engano é que a grande tribulação irá acontecer sobre o planeta Terra. Mas qual a diferença entre a expressão operação do erro, aqui no versículo de número 11, e a expressão mistério da injustiça, no versículo 7? Preste atenção na diferença entre essas duas expressões. O mistério da injustiça está ocorrendo agora, neste exato momento, nesta noite. Nós estamos todos vivendo debaixo do mistério da injustiça. A igreja se encontra aqui na terra, desde o Pentecostes até o seu arrebatamento, para resistir o mistério da injustiça, para rejeitá-lo e para condená-lo. Já na operação do erro, a igreja não estará mais aqui. Ela será arrebatada antes da operação do erro e, portanto, não haverá mais obstáculos, não haverá mais impedimentos para a operação do erro, para o ministério da enganação. O mal irá reinar soberanamente durante a grande tribulação. Não haverá restrições para o mal durante aquele período. Justamente porque a igreja não estará mais aqui. Quais são os sinais mundiais que antecedem a instalação da mentira no lugar da verdade e a decadência total, a decadência geral da raça humana? Serão 3 sinais. Primeiramente, a subversão mundial contra Deus. Depois, a substituição mundial dos valores judaico-cristãos. E, finalmente, a supressão mundial da luz de Deus. Perceba que a operação do erro será mundial. Não será um fenômeno local, municipal, estadual ou apenas nacional, mas será mundial, irá acontecer nos 4 cantos da terra. O que a igreja precisa fazer então, enquanto ela espera pela sua retirada, pela sua remoção deste mundo, pela volta de Cristo? Paulo disse no versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então Paulo nos admoestou para que, como igreja, nós não nos movêssemos da nossa missão, amém, irmãos? Da nossa visão ministerial. Nós não precisamos mudar nada, só porque o mundo está mudando, amém, irmãos? Nós devemos continuar no mesmo trajeto, desde que Jesus Cristo implantou a igreja no mundo. A nossa missão é a de pregar o evangelho, edificar as pessoas e continuar pregando e edificando. Não devemos mudar nada do que nós estamos fazendo, mesmo nos aproximando da volta do Senhor Jesus Cristo. E enquanto aguardamos, não devemos ficar preocupados, amedrontados, perturbados, agitados. Pare de escutar as vozes do mundo, amém, irmãos?
e escute apenas a voz de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para o fato de que o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. O mundo está sendo preparado para receber o seu salvador da pátria, para receber o seu Superman. O mundo está preparado para receber o seu líder. Paulo deixou bem claro que haveria muitas narrativas nos últimos tempos, e que a igreja não pode ser enganada como as demais instituições mundiais estão sendo enganadas. Paulo disse no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane. A igreja não pode ser enganada. Por quê? Porque a igreja, ela é especial, amém, irmãos? A ONU pode ser enganada, a OMS pode ser enganada, os governos da terra podem ser enganados, mas a igreja não, porque ela foi escolhida para ser a luz do mundo, escolhida para ser o sal da terra, e ela possui um entendimento, uma compreensão bíblica que esse mundo não possui. Mesmo que conheça as Escrituras, não consegue discerni-las. Somente a igreja tem esse discernimento bíblico. A leitura de mundo da igreja, ela é completamente diferente da leitura de mundo dos meios de comunicação. E meus amados, dependendo de quem ou de onde você esteja recebendo as suas informações e as suas instruções nesta noite, você também será enganado. Nós não estamos dependendo de uma ciência política para entender o que se passa no mundo, mas a nossa compreensão vem das Escrituras Sagradas, porque Deus é o único que conhece o fim de tudo, amém, irmãos? E nós dependemos do conhecimento bíblico para entender o que se passa no mundo. A igreja, ela recebe as suas informações dos profetas do Velho Testamento, de Jesus Cristo e dos apóstolos que estão na Bíblia Sagrada. Jesus mesmo, ele falando sobre esse assunto, ele nos preveniu, Mateus 24, 25, eis que eu vou-lo tenho predito. Em outras palavras, veja que eu os avisei, veja que eu os preparei para este momento que está por vir sobre a face da terra. Portanto, nós não temos desculpas, nós conhecemos a verdade. E apesar da última pandemia, da imposição do passaporte sanitário, da guerra que está acontecendo agora mesmo no leste da Europa, como sabemos que a grande tribulação ainda não se iniciou? Primeiro, irmãos, porque o mundo ainda não viu a rebelião final dos homens. O mundo ainda não viu o pior. Paulo disse, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Enquanto essa apostasia não vier, fique tranquilo, a grande tribulação ainda não iniciou-se. A palavra apostasia quer dizer um afastamento generalizado, total, do que é a verdade, ou também uma rebeldia deliberada contra o que é a verdade. Eu sei que nós estamos caminhando para isso. Por muitos anos, eu pensei que esta apostasia citada por Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses, fosse algo restrito à religião. Eu estava olhando para a religião, para ver esta apostasia. Mas hoje em dia, irmãos, eu estou convencido, e eis aqui a beleza de profecias. Quanto mais você estuda profecias, e quanto mais o tempo vai passando, mais você vai compreendendo, amém, irmãos? Mais você vai enxergando. Então agora eu estou convencido, através do artigo definido A, antes de apostasia. A apostasia está falando de um evento específico. Antes então desta apostasia, que é um evento específico.
O anticristo não pode se revelar. E essa apostasia se refere a um afastamento mundial do bom senso, um afastamento mundial da verdade e um afastamento mundial do que é razoável. Quantos concordam que o mundo está uma loucura? Por exemplo, até alguns dias atrás, eu nem diria anos, mas até alguns dias atrás, a verdade absoluta é que havia apenas 2 gêneros na raça humana: macho e fêmea. Agora você sabia que há mais de 32 gêneros catalogados, e se você discordar de forma incisiva, você pode ser processado por homofobia. Até alguns dias atrás, o Estado democrático de direito permitia passeatas, protestos e principalmente a plena liberdade de expressão. Eu estou exagerando? Não. Agora, dependendo do que você protesta ou do que você fala, você também pode ser preso. E Paulo, meus irmãos, profetizou há 2000 anos sobre esse período na história da humanidade, em que os homens iriam se rebelar, se revoltar contra a verdade. Não apenas em uma região do mundo, isso sempre aconteceu em regiões isoladas do mundo, mas agora aconteceria no mundo inteiro. A boa notícia é que, apesar desta apostasia que virá, e durante esta apostasia generalizada, milhares e milhares de almas também se converterão ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina que haverá salvação durante a grande tribulação, porque haverá seres humanos que não suportarão as mentiras oficializadas. Veja Apocalipse 7, versículo 9. Fala de milhares e milhares de almas que serão salvas durante a tribulação. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão. Amém, irmãos? Uma multidão, a qual ninguém podia contar. Deus é Deus. Amém, irmãos? De todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então essas pessoas que serão salvas de todos os cantos da terra, essas pessoas fazem parte da grande tribulação. Estamos vendo a chegada da grande apostasia, mas ela ainda não se instalou no mundo inteiro. Às vezes eu tenho a impressão que ela já se instalou no nosso país, mas eu sei que ainda não foi no mundo inteiro, porque países do continente africano, e principalmente no Oriente Médio e na Ásia, ainda estão resistindo o globalismo da mentira. Eles ainda estão detendo o globalismo da mentira, e enquanto houver resistência, a grande apostasia não poderá tomar conta dos 4 cantos da terra. Por isso eu posso afirmar, nós ainda não estamos no período da grande tribulação, mas chegando lá. Não podemos dormir no ponto, porque nós estamos bem próximos da volta do Senhor Jesus Cristo. E além disso, o mundo também ainda não viu o pior ser humano que já existiu neste mundo. Paulo fala sobre ele: e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Antes da grande tribulação, certa pessoa, certo homem, conhecido como homem do pecado, irá surgir e ganhar a confiança do mundo inteiro. Paulo tranquilizou a igreja de Tessalônica, dizendo que este homem ainda não havia sido revelado. Os pais da reforma protestante
como João Calvino, por exemplo, acreditavam que o homem do pecado, citado por Paulo, que o filho da perdição, citado por Paulo, fosse o próprio sistema católico, apostólico romano e a sucessão de papas dentro da igreja. Mas hoje à noite eu posso dizer que eles estavam errados, erradíssimos, pois o texto deixa bem claro que se trata de uma pessoa e não de um sistema, que se trata de uma pessoa e não de várias pessoas. Além disso, o profeta Daniel se referiu ao anticristo como um indivíduo e não como um sistema. Jesus, falando dele, se referiu a ele como uma pessoa e não como sendo várias pessoas. E Jesus alertou a nação de Israel que um dia eles iriam aceitar o anticristo no lugar dele. Veja João 5,43. Eu vim em nome de meu pai, Jeová, pai de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jesus veio no nome do Deus de Israel e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então Jesus está falando de um homem, de um indivíduo, de uma pessoa que será abraçada, que será aceita, que será recebida por este mundo. O anticristo, ele é um homem que irá alcançar total influência neste mundo, quer seja através do seu poder financeiro, quer seja através do seu poder bélico, quer seja através do seu poder farmacêutico ou político. Eu sei, meus irmãos, que baseado nessas características, há muitos candidatos que se encaixariam perfeitamente na qualidade do anticristo nesta noite. Mas a verdade é que ele ainda não foi revelado, nós não sabemos quem ele é. Agora, o que eu posso lhe dizer com certeza é que ele já está no mundo. O anticristo já está no mundo, mas ele só será revelado depois que a igreja for retirada. Amém, irmãos? Ele só será revelado depois que nós formos embora daqui. O anticristo não é problema da igreja. Ele é chamado o homem do pecado. Por quê? Porque o pecado será a sua essência, o pecado será a sua alma, o pecado será o seu espírito. E será alguém assim que o mundo irá receber de braços abertos. Quando então, candidato Bill Clinton estava concorrendo para uma vaga na Casa Branca dos Estados Unidos, eu era aluno universitário. Eu me lembro que um cidadão norte-americano, um eleitor, durante um comício de Bill Clinton, se aproximou dele e mostrou para ele um bebezinho que havia sido abortado vivo dentro de uma jarra de vidro. Claro que nessa altura o bebezinho já havia morrido. E o candidato Bill Clinton apenas sorriu e fez de conta que não era com ele, não era com o seu partido. O anticristo será um líder insensível ao pecado. Ele irá defender o aborto em massa. Ele irá defender, sim, a identidade de gêneros, a criminalidade. Ele irá defender o uso de entorpecentes. Ele não terá respeito pelo amor das mulheres. Tudo que até hoje os nossos pais nos ensinaram ser errado, o anticristo fará exatamente o contrário. Mas ele também será conhecido como o filho da perdição, pois debaixo de seu governo de 7 anos haverá fome, guerra, destruição em massa e muitas perseguições, e o mundo vai merecer passar por tudo isso, porque o mundo o desejou. A Bíblia diz que tanto desejou a maldição que esta lhe sobrevenha. E o mundo tanto deseja o espírito do anticristo,
que o receberá. Assim sendo, sempre houve um anticristo para cada época do mundo, mas o original ainda está para ser revelado. Então, meus irmãos, quais são os sinais mundiais que antecedem a instalação da mentira no lugar da verdade? Nós vimos subversão mundial contra Deus. Quando esse mundo inteiro fechar as mãos e mostrar o punho no rosto de Deus, se dará início à grande tribulação sobre o planeta Terra. Por isso que a igreja não poderá estar mais aqui. O segundo sinal: o mundo está sendo levado a odiar os valores de Cristo. Já perceberam isso? No versículo 4, Paulo diz, falando do anticristo, do seu espírito, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora. Todas as facetas do cristianismo, porque o cristianismo, goste ou não goste de saber isso, o cristianismo não se refere somente a nós. Há outras facetas do cristianismo, goste ou não de saber. E todas as facetas do cristianismo estão sendo, neste momento, atacadas oficialmente. Quer seja pela mídia e até mesmo pelos nossos legisladores, pelos nossos governantes. A Igreja Católica Apostólica Romana está sendo severamente perseguida no país da Nicarágua. Quantos ficaram sabendo disso? Padres e freiras estão sendo expulsos, torturados e presos. Igrejas estão sendo fechadas, contas de igrejas estão sendo bloqueadas naquele país. E até nos Estados Unidos, pasmem o que eu vou lhes dizer, agentes do FBI se infiltraram em algumas paróquias católicas, em busca de mais informações sobre o posicionamento ferrenho daquelas paróquias contra a prática de aborto. As escolas confessionais estão sendo perseguidas por causa de suas regras, seus valores cristãos. Pastores e padres estão sendo processados pelo que ensinam e pregam de dentro de suas igrejas e baseados nas escrituras sagradas. Só que todas essas mudanças, elas são atuais. Elas estão acontecendo nos últimos dias, talvez nos últimos meses, mas não nos últimos anos. Então o que eu percebo é que nós estamos caminhando a passos largos para o arrebatamento da igreja, porque este homem do pecado não pode ser revelado enquanto nós estivermos aqui. Aí eu pergunto, por que todas essas perseguições contra o cristianismo? Porque o espírito do anticristo não aceita competição. Até recentemente, apenas países comunistas e ditatoriais não aceitavam competição. Mas agora, até países ocidentais, chamados de democracia, também estão com ciúmes e medo dos ensinamentos de Deus. Veja o restante do versículo 4. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Meus amados, hoje eu posso dizer que a maioria dos governos da terra está tentando tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. O mundo está mais que pronto para o surgimento do anticristo, para receber o anticristo. O que o mundo mais odeia a respeito de nós cristãos, o que o mundo mais odeia
a respeito do cristianismo. Antes de dar esta resposta, eu vou lhe fazer esta pergunta: quantos aqui são de Cristo e têm certeza? Digam amém. Amém. Então, por que o mundo tanto nos odeia? Por causa do nosso posicionamento bíblico a respeito do direito à vida. Amém, irmãos? Nós acreditamos que a vida é preciosa, valiosa no ato da concepção. Isso deixa o mundo enfurecido. Nosso posicionamento sobre a santidade do sexo e do casamento deixa o mundo enfurecido. Apenas 2 gêneros na raça humana deixa o mundo enfurecido. A nossa necessidade de Deus, nós precisamos é de Deus e não do governo. Amém, irmãos? Deixa o mundo enfurecido. A defesa da família tradicional, composta por um homem e por uma mulher, deixa o mundo enfurecido. A Bíblia, como a nossa única regra de fé e de autoridade absoluta, deixa o mundo enfurecido. Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador, deixa o mundo enfurecido. Saiba que tudo e todos que exigem obediência plena, somente a eles, são protótipos do anticristo. São figuras do anticristo. São leis e governantes que estão abrindo caminho para a grande tribulação que há de vir sobre o planeta Terra. Enquanto a igreja estiver no mundo, ele, o anticristo, jamais irá ser adorado por todos. Amém, irmãos? Enquanto a igreja também estiver no mundo, ela jamais irá adorar e servir a outro Deus que não seja o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Quantos entendem agora porque a igreja precisa sair? Porque a igreja precisa ser arrebatada e tirada do mundo? Porque a igreja verdadeira jamais irá se ajoelhar e adorar o anticristo. Amém, irmãos? Jamais o Estado, o governo, irá tomar o lugar de Deus na vida da igreja. Jamais. Assim sendo, podemos afirmar que o anticristo não será o Papa, não será um líder religioso, mas sim um líder político. Pois ele não aceitará outro Deus que não seja ele mesmo ou seu governo. Por isso que a igreja é apolítica, mas não ignorante sobre política. O anticristo será um burocrata político, irmãos. E através de leis, preste atenção nisso, através de leis, ele irá dificultar a vida de todas as religiões. O que todas as religiões do mundo têm em comum? Valores judaico-cristãos. Não é incrível isso? Todas elas têm valores judaico-cristãos, mesmo as religiões orientais. Pensem nisso. Por isso que ele não suporta nada que se chame de Deus ou que se adore, a não ser que seja ele mesmo. De acordo com o apóstolo Paulo, o anticristo, ele irá se assentar no templo em Jerusalém e de lá exigir que o mundo inteiro o obedeça e o sirva. Irineu, um dos pais da igreja que viveu cerca de 100 anos depois de Cristo, Irineu já dizia, já escrevia a respeito do anticristo, que ele seria um ser adorado de dentro do templo dos judeus em Jerusalém. Só que quando Irineu escreveu sobre isso, não havia mais nenhum templo em Jerusalém. O templo já tinha sido destruído. Mas a expressão templo de Deus que Paulo usou no grego, não se refere
ao templo como um todo, o prédio inteiro, mas se refere apenas ao lugar mais sagrado do templo, ao Santo dos Santos, onde apenas Deus podia habitar, onde apenas Deus podia entrar. E agora Daniel, o profeta, ele profetizou que um dia o anticristo iria entrar dentro do Santo dos Santos, onde só Deus pode entrar, e de lá ele se chamaria de Deus, e de lá ele seria adorado pelo mundo inteiro. E Daniel chama este ato de abominação da desolação. Só que este templo não existe no dia de hoje. Neste exato momento ele ainda não existe. Mas você sabia que já tem projeto arquitetônico? E você sabia que todo o material já está preparado e separado? E na hora que Israel quiser, eles levantam esse templo em menos de 3 meses? Ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Vamos assistir neste momento um vídeo muito curto que explica o que já está acontecendo em Israel a respeito do novo templo. Vamos assistir. O templo em Jerusalém realmente será construído? No lugar onde foram erguidos o primeiro e segundo templo, o Alto do Moriá é o lugar mais sensível e explosivo do mundo. O monte em si foi um altar natural usado por Abraão, Jacó e outros profetas. No ano de 685 da nossa era, o povo de Israel estava disperso pelo mundo. Foi erguido um edifício islâmico e várias outras mesquitas ao redor. A velha Jerusalém só foi reconquistada pelos judeus em 1967. A história é longa, mas hoje em dia erguer um novo templo ali quebraria um acordo e levantaria uma guerra em escala mundial. Apesar das dificuldades, os judeus deram importantes passos. Judeus acompanhados pela polícia conseguem fazer suas orações no Alto do Moriá, algo impossível há alguns anos atrás. Existe uma associação independente que não está ligada ao governo de Israel e já tem tudo preparado para um novo templo. Lista dos sacerdotes e levitas que serviriam no templo, ensaios de sacrifícios já foram feitos. E claro, bastante investimento econômico de grandes empresários. O que falta então? Um acordo de paz com o mundo árabe, intermediado por um homem muito poderoso que, de acordo com os mais religiosos, seria o Messias de Israel. A pergunta que não quer calar é esta: como Israel será enganado a ponto de aceitar um impostor dentro de seu templo? Irmãos, Israel é uma nação perseguida, odiada. É uma nação que aspira por paz e proteção desde que foi reorganizada em 1948. Não teve um dia de paz. Qual foi uma das primeiras nações a fazer um lockdown completo quando a pandemia do novo coronavírus estourou? Israel. Qual foi a primeira nação do mundo a vacinar a sua população em massa quando as vacinas ainda eram bem experimentais? Israel. Por quê? Porque Israel vive em função de achar paz e proteção para a sua sobrevivência. Por isso Jesus disse para os judeus em João 5:43, eu vim em nome de meu pai, Yahvé, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e não me aceitais. Eu sou o Messias verdadeiro que vocês não aceitam. Se outro Messias vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Quais são os sinais mundiais que antecedem a instalação completa da mentira no lugar da verdade? Nós já vimos a subversão mundial contra Deus, substituição mundial dos valores judaico-cristãos. E agora, em terceiro lugar, o mundo está sendo preservado ainda pela presença da Igreja de Cristo. Nós somos uma bênção para esse mundo.
O mundo não sabe disso. Mas o pior ainda não sucedeu, porque nós ainda estamos aqui. Nós estamos segurando as pontas. Veja o verso 6. E agora vós sabeis o que o detém. Quem está detendo o anticristo? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Alguma coisa está impedindo que o anticristo se manifeste e que se inicie o período da grande tribulação. Esta não foi a primeira vez que Paulo ensinou escatologia, a doutrina dos últimos tempos, para esta igreja. Ele já havia tratado deste assunto antes. Por isso ele disse no versículo 5: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Seria o mesmo que eu lhe perguntar se você não se lembra das conferências proféticas que nós já tivemos aqui na igreja nos últimos anos, através do Dr. Roger Peterson, através do missionário Alexandre Dutra. Não vos lembrais que tudo isso já foi explicado para você antes da pandemia, antes do passaporte sanitário, antes das restrições sanitárias? Não vos lembrais que nós já havíamos preparado vocês para tudo isso? É o que Paulo está falando agora com a igreja de Tessalônica. Repetição é a melhor forma de aprendizado que existe. Enquanto nós estivermos neste mundo, esta igreja vai falar sobre a volta de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E vai ensinar sobre escatologia, sobre profecias, para que ninguém seja enganado e ninguém seja pego de surpresa. Neste exato momento, Satanás e o anticristo não podem dominar o mundo inteiro. Paulo disse que o mistério da injustiça já opera. Nós estamos vivendo isso agora. Mas a operação do erro não. Só acontecerá quando a igreja for retirada deste mundo. Pode ser hoje, amém, irmãos? Pode ser hoje. Alguns dizem que o Espírito Santo é quem será retirado do mundo. Mas não é bem assim não, irmãos. O Espírito Santo continuará aqui, sem a igreja, mas através de 144 mil judeus evangelistas. E eles irão pregar o evangelho em 7 anos, o que a igreja não conseguiu fazer em 2000 anos. E haverá também 2 testemunhas cheias do Espírito Santo, provavelmente Moisés e Elias, e através dessas testemunhas, milhões de almas serão salvas. E salvação é impossível sem o Espírito Santo. Portanto, é a igreja, eu e você, que não estaremos mais aqui. Nós estamos detendo o mal, amém, irmãos? Através do nosso testemunho, das nossas escolhas, da nossa pregação, dos nossos ensinamentos, dos nossos cultos, de nossas igrejas. Mas imagine o mundo sem a igreja, sem o conservadorismo, sem os valores judaico-cristãos. Aí o anticristo, ele poderá implementar a sua agenda de destruição da família tradicional, da vida no ventre e de toda lembrança de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Quantos já perceberam que é isso que os nossos líderes querem? Apagar a presença de Deus de nossas vidas. Salmo de número 2 profetizou sobre este período na história da humanidade. Veja o que o salmista disse: os reis da terra, olha, quem são os reis da terra? Todos os que estão em posição de autoridade, qualquer poder que seja, executivo, judiciário, legislativo. A Bíblia diz: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra quem? Contra o Senhor, contra Jeová. O nome Senhor aqui é Yahvé, Jeová, o Deus de Israel. É contra ele que o mundo está se unindo, e não só contra ele, mas contra o seu ungido.
Quem é o ungido de Deus? Jesus. E o que o mundo está dizendo? Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Nós não queremos mais saber de Bíblia, nós não queremos mais saber de igreja, nós não queremos mais saber de pecado, nós não queremos mais saber de macho e fêmea. Sacudamos de nós todas essas tradições do cristianismo. Eles estão fazendo isso agora mesmo, debaixo do nosso nariz. Desde o início da Revolução Industrial, o cristianismo nunca foi tão perseguido como tem sido nos dias de hoje. A maioria das pessoas que foi presa no dia 8 de janeiro era cristã, acredite ou não, de algum tipo de cristianismo. Nós somos odiados e rejeitados em todo o mundo. Veja esta curta reportagem sobre o que se passa atualmente no mundo em relação aos cristãos. Mais de 360 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição religiosa em 2022. O levantamento é da organização não governamental Portas Abertas, que anualmente divulga números sobre ataques a cristãos em todo o mundo. As ocorrências foram registradas em pelo menos 76 países. A maior parte na Coreia do Norte, considerado pela organização o pior local do planeta para um cristão. Na sequência estão países como Somália, Iêmen, Paquistão e Afeganistão. No total, mais de 4.500 cristãos foram presos e pelo menos 5.600 morreram simplesmente pelo fato de serem cristãos. O número de igrejas fechadas, atacadas ou destruídas passou de 2.100. Nas Américas, Cuba é o país onde mais cristãos são perseguidos. O governo de esquerda cubano costuma prender religiosos que não concordam com o regime. É por esta razão que as igrejas andam meio vazias. Porque se uma pessoa não é uma verdadeira cristã, ela não vai querer esse tipo de problema, esse tipo de perseguição para o lado dela. E cada ano que passa, menos e menos pessoas vão ter interesse de assumir algum compromisso ao lado do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me dizer-lhe que a igreja não deve se envolver com política. Amém, irmãos? A igreja é apolítica. Mas você, como cidadão, pode sim lançar o seu voto e escolher de acordo com a sua consciência bíblica. E você pode argumentar com as pessoas individualmente, não como igreja, de acordo com a sua consciência cristã. Mas os cristãos estão sendo perseguidos justamente por causa de sua consciência bíblica. O anticristo não tem, então, como reinar se a igreja estiver presente no mundo. Mas o seu reino, quando surgir, será curto. Essa é uma boa notícia. Será curto. Ele será destruído pela mera presença da volta do Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 8. E então será revelado o iníquo. Ele vai surgir, mas olha o que vai acontecer com ele. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Você faz parte, nesta noite, do mistério da injustiça que já opera no mundo, ou você faz parte daquelas pessoas que já foram libertadas pelo Evangelho de Cristo, já têm os seus olhos abertos, porque o anticristo, o espírito do anticristo, a escola do anticristo, a filosofia do anticristo, só irá enganar, ludibriar quem ainda não é salvo, quem ainda não tem a luz de Cristo, quem ainda não recebeu o Evangelho. Veja o verso 10, Paulo deixou isso bem claro no versículo 10.
e com todo o engano da injustiça, para quem? Os que perecem, os perdidos, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então somente aquelas pessoas que rejeitaram a verdade, rejeitaram o evangelho, rejeitaram o cristianismo, é que serão enganadas, engodadas pelas mentiras do anticristo. Concluímos que o anticristo, no final das contas, será um instrumento de julgamento nas mãos de Deus, justamente contra a rebeldia dos homens que preferiram a mentira do que a verdade. Lembrem-se, o mundo não quis o verdadeiro Cristo, então o mundo irá aceitar o pseudo Cristo, o anticristo. E a gente falou sobre tudo isso para chegar a esta conclusão: de que lado você está? Impossível ficar no meio e ser uma pessoa neutra. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Você não tem como escolher qualquer outro lado, porque não existe. Não existe. Vamos fechar os olhos, vamos orar neste momento.